Vejamos em 24 passos como Alexandre de Moraes se tornou o homem mais poderoso do Brasil em apenas 9 anos. Estamos vivendo sob a era xandônica? É bem possível. Em 11 de maio de 2016, quase ninguém falou disso, mas Alexandre de Moraes era secretário da Segurança de São Paulo e abre um inquérito lá. Ele era secretário da Segurança durante o governo de São Paulo exercido por Geraldo Alckmin, do PSDB, do qual Alexandre de Moraes também era filiado. E ele abriu esse inquérito que prendeu o Silvionei Souza por invadir o celular da Marcela Temer e hackeá-lo, exigindo um resgate de 15 mil reais, senão entregaria as informações, fotos, vídeos, nudes, que teria lá, até hoje não sabemos. Mas ele entregaria tudo isso daí. O Xandão conseguiu prender ele. Olha que interessante. Um dia depois, Dilma cai. É iniciado o impeachment da Dilma. Quem assume? O marido da Marcela Temer, o Michel Temer, se torna presidente da República. E quem salvou a mulher dele? O Xandão. No mesmo dia, um dia depois de que prendeu o carinha aqui, é nomeado o Xandão como ministro da Justiça brasileira. Que coisa, né? Coincidências da vida. Depois, em 19 de janeiro de 2017, quase um ano depois, morre o relator da Lava Jato no STF em acidente aéreo, o senhor Teori Zavascki. Se ele não tivesse morrido, ele estaria no cargo até 2023, até 2 anos atrás. Isso faz com que muita coisa poderia ter sido contrária, poderia ter sido diferente. E com isso, abre uma vaga no STF. Quem é indicado? No dia 6 de fevereiro de 2017, Michel Temer indica Alexandre de Moraes para o STF. É criticado principalmente pela esquerda, por ligações dele com o PSDB, com o governo Temer, mas no dia 22 de fevereiro de 2017 é aprovado pelo Senado por 55 votos e 13 contrários, com forte oposição do PT. Mesmo assim, é nomeado, consegue. No dia 14 de abril de 2019, 2 anos depois, podemos dizer, Toffoli abre o inquérito da fake news porque possivelmente havia umas questões que pegavam diretamente o Toffoli e ele designa para ser o relator desse inquérito sem nenhum sorteio, porque geralmente é sorteado quem vai pegar esse inquérito, ele não sorteia, ele dá diretamente para o Moraes trabalhar nele. STF então abre uma investigação sobre ataques contra os ministros da corte. Em 15 de abril, um dia depois de 2019, Alexandre de Moraes determina que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirem do ar uma reportagem que revela um e-mail de Marcelo Odebrecht, no qual o empreiteiro, Marcelo Odebrecht foi preso durante a Lava Jato, então no qual o empreiteiro o identifica como o ministro Dias Toffoli, como amigo do meu pai. Então aqui ele censura a revista por dar essa informação. A decisão, tomada a pedido do próprio Toffoli no âmbito do inquérito das fake news, marca o início do conflito entre os tribunais e os veículos de comunicação críticos à corte. Somente então tem problema quem é que critica a corte. Esse vídeo aqui talvez nem fique no ar, pensando nisso. Bom, depois cai a censura, o ministro Celso de Mello critica essa decisão, ele recua, mas volta com toda a força depois que o ministro Celso de Mello se aposenta. No dia 17 de fevereiro de 2021, é preso o deputado Daniel Silveira por fazer vídeo contra o STF. E aumenta o debate sobre liberdade parlamentar. Porém, na verdade, o parlamento ratifica a prisão do Daniel Silveira por 364 votos a 130, dando mais poder para o STF agir contra os congressistas. No dia 1º de julho de 2021, ações
contra a rede de apoiadores de Bolsonaro são realizadas, bloqueios de contas e perfis são feitos, e sob a relatoria de Alexandre de Moraes, o procedimento é responsável por diversas ações de busca e apreensão, prisões, suspensão de perfis em plataformas digitais e bloqueio de contas financeiras de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de setembro de 2021, o presidente ataca Moraes em discurso, o chamando de canalha. Abre-se assim uma crise institucional. Porém, Bolsonaro pressiona Fux, presidente da corte, a controlar Moraes. Ou o chefe do poder enquadrará o seu. Ou o chefe do poder enquadra o seu, aqui é o que o Bolsonaro fala lá no 7 de setembro, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. O que seria aquilo? Aqui já começa Bolsonaro a dar indícios de uma tentativa de golpe. Declaração à nação, 2 dias depois, é feita, porque pega muito mal, então existe uma pressão sobre o Bolsonaro, e aí o Bolsonaro recua após carta articulada por Michel Temer, que colocou o Xandão lá, em uma tentativa de pacificação institucional. No dia 22 de outubro de 2021, o canal conservador do Alan dos Santos é fechado por ordem do STF, por isso que eu digo nem se essa matéria vai ficar no ar ou se a gente vai ser fechado também, tenho medo. Mas vamos continuar falando aqui. E aí se abre um debate sobre a liberdade de imprensa, que o STF vê que tem os limites que ele impõe. No dia 23 de agosto de 2022, a Polícia Federal realiza buscas e apreensões na casa dos empresários apoiadores de Bolsonaro por determinação de Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das milícias digitais. E a operação é motivada por mensagens trocadas num grupo privado do WhatsApp em que os participantes mencionam a palavra golpe numa conversa sobre uma eventual vitória de Lula nas eleições. Então, começa a investigar mais e pode ver que a ideia de golpe começa a aumentar aqui. No dia 20 de outubro de 2022, o TSE, sob a presidência de Alexandre de Moraes, barra filmes, no caso, barra o filme, o documentário do Brasil Paralelo, que fala sobre quem mandou matar Jair Bolsonaro, que é proibido e considerado uma propaganda eleitoral irregular. No dia 23 de outubro de 2022, um dia depois disso, a PF vai à casa do Roberto Jefferson, do PTB, para o prender e é recebido à base de granadas e fuzis. Essa prisão é mandato de Alexandre de Moraes. No dia 8 de janeiro, então, de 2023, vários bolsonaristas invadem os três poderes, quebram tudo. O Xandão prende 1.500 pessoas e abre outros inquéritos que agora está dando 14, 15, 17 anos de prisão. E no dia 9 de janeiro, afasta o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por entender que ele se omitiu durante a invasão dos três poderes. No dia 14 de janeiro de 2023, prende Anderson Torres, que era o então secretário da Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, por ser acusado de omissão e conivência durante os atos do dia 8 de janeiro. No dia 3 de maio de 2023, prende o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Mauro Cid, por fraude dos cartões de vacinação do Bolsonaro e da sua filha Laura. No dia 14 de junho de 2023, Alexandre de Moraes ordena o bloqueio dos perfis do influenciador Bruno Monteiro Ayup, conhecido como Monark, e a decisão é tomada no âmbito dos inquéritos das fake news que consideram que o comunicador divulga notícias fraudulentas sobre as eleições. Bom, no dia 21 de setembro de 2023, o ex-ajudante do Bolsonaro detalha o plano do golpe através da delação no inquérito da trama golpista. Em 30 de agosto de 2024, suspende o X e dá uma multa de R$50 mil por dia para quem viola isso daí, e vai atrás da SpaceX porque
o Musk no início não estava cumprindo as determinações do Xandão. E agora no dia 30 de julho de 2025 foi alvo da lei Magnitsky. E ele disse que não vai recuar mesmo assim. E decretou, primeiro, que o Bolsonaro usasse tornozeleira e depois decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Esqueci de colocar o dia aqui do decreto da prisão domiciliar. Vamos colocar aqui, ó. Não. Google. Dia do decreto da prisão domiciliar do Bolsonaro. Que dia foi? Prisão domiciliar. No dia 4. Ó, STF determina a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento. Quando que é isso? Aqui estamos falando em agosto. Então, decretou nessa segunda-feira, 4, a prisão. Então, 8 de agosto. Vamos colocar aqui. Em 08 de agosto de 2025. Tudo isso daqui porque o Senado não consegue, ou não quer, melhor dizendo, diminuir o poder do Xandão. O Davi Alcolumbre já disse que não vai pautar isso. E também porque lá quando foi colocado para investigar o STF, através da CPI da Lava Toga, o próprio Bolsonaro, juntamente com seu Flávio, fizeram de tudo para barrar essa CPI. E agora esse poder cresceu. Lá desde 2016, quando era um secretário, agora se torna o homem mais poderoso do Brasil. Nessa matéria aqui, ó, eu tirei parte dela, aqui da Gazeta do Povo, onde coloca isso daqui, mas acrescentei, dei umas mudanças em algumas coisas ali, segundo eu vou entendendo. Mas acho isso extremamente perigoso. Ele está sendo tão poderoso. Que o Bolsonaro tentou dar o golpe? Acredito que sim. Mas que o Xandão está ficando muito perigoso e está acumulando muito poder também. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui fazemos análise política da política nacional e internacional sem políticos de estimação.